estamos residindo atualmente em Boa Esperança. Fizemos parte por um pouco de tempo do Ministério de Missão, né, em Alfenas, na igreja co-irmã. E nós estamos em Boa Esperança por mando de Deus, né? Deus usou uma palavra profética enfática: fique lá, né? E com Deus a gente não faz objeção nem questionamento, a gente só obedece, né? Eu fiquei um pouco preocupado, né? Apesar de um dia ter sido jovem, eu pensei assim, como adequar, né, a linguagem, a relação em um acampamento de jovens. No ano passado eu tive a oportunidade de estar lá em Boa Esperança, num acampamento de jovens. Deus me deu uma mensagem que se adequou àquela ocasião, isso eu tenho convicção disso, né? E nós estamos aqui, né? Eu louvo a Deus pelo convite, por ter sido bem recebido, eu louvo a Deus por cada vida que aqui está. Vocês não têm dimensão da importância e do valor que vocês têm diante de Deus e como Deus articulou, os defendeu no mundo espiritual, trabalhou no coração de vocês para que vocês estivessem aqui e não em outro lugar, né? Bom, vamos à palavra. O texto que nos foi dado como base está lá em Romanos, capítulo 12, capítulo número 12. Que Deus abençoe a irmã Keila, Sofia Vitória, minha filha, que aqui está. Romanos, capítulo 12, o tema está no verso 2, mas eu quero ler o 1 para ficar, porque faz parte de um contexto parágrafo, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de ministrar, eu quero pegar a parte final do verso 2 e repetir essas palavras que diz assim, ó: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não importa como Deus vai falar aqui nessa noite no seu coração. O importante é o resultado final que Ele tem para cada um de nós. O resultado final, do que vai resultar a mensagem que Deus vai objetivar ao nosso coração nessa noite. O importante é que no final de tudo, ela é boa, perfeita e agradável. O importante é que, enquanto o seu futuro está sendo construído, o nosso futuro, a transição da juventude, da adolescência para a juventude, depois para o período adulto, o importante é que está sendo construído com o fim de que essas três coisas, elas se cumpram na minha vida, na sua vida. A vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. E Cristo, Jesus, nosso maior modelo, exemplo, mestre, Senhor, Ele um dia falou assim, ó: seja feita a sua vontade e não a minha. Então a vontade dele é perfeita. Amém? Amém. Vamos lá. Ó, quero fazer veio alguns pensamentos na minha mente, né? Da seguinte forma. Eu pensei assim, todos aqui estudam, né, frequentam, estão na sala de aula, tem um ano letivo. E o professor de vocês, muitas vezes ele aborda matérias, temas, estudos, que ele não pede licença assim, ele não trata com falta de respeito nem nada, mas ele não pede licença para falar assim, ó, hoje eu vou falar de um tema forte, pesado. Por quê? Porque ele sabe que como pedagogo ele tem que ensinar, ele tem que aplicar, e muitas vezes o lado negativo de tudo isso, como nós sabemos que o mundo jaz no maligno, dissemina-se exemplo, né? A teoria da evolução. Eles não perguntam para você se você crê em Deus ou não. Simplesmente falam aquilo e quer que você acredite naquilo de uma forma certa. Então eu entendo que quando nós falamos da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e por bondade divina, fomos chamados justamente para isso,
para transmitir um recado de Deus, para transmitir um conselho de Deus, para transmitir uma informação que vem de Deus, eu creio que o Espírito Santo ele tem a linguagem adequada para cada coração nessa noite. Então, tudo que for de peso, de substancial, que talvez complexo em algumas palavras, pode ter certeza, é aquilo que Deus quer que eu tenha como conhecimento, como arma, como base para a geração, para o tempo que estou vivendo hoje. Quero rapidamente fazer menção do vídeo que foi divulgado aí, eu assisti, fiz comentário contrário, né? Uma blasfêmia. E o interessante é que a linha de raciocínio que eu tenho em relação a esse vídeo aí, em que supostamente, né, Satanás prevalecendo sobre Jesus, o que eu entendo é o seguinte: nós estamos vivendo uma era em que as mensagens contra Deus, contra a moral, contra a família, contra tudo aquilo que é bom, ela não tem sido oculta mais. Ela está sendo explícita, aberta, ela está sendo ofensiva, ela quer atingir de uma forma cheia o reino espiritual, o mundo espiritual no sentido maligno. Ele não respeita limites mais, nunca respeitou, aliás, mas hoje se vê uma evolução disso, que estampa-se tudo isso. E eis a necessidade de nós como jovens, no sentido cristão, teológico, conhecimento bíblico, aprofundar mesmo, nos armar para uma geração que você vai ter que enfrentar com o poder de Deus, com o argumento, com a filosofia divina de Deus, para vencer e se sustentar na palavra. Fazendo essas coisas, salvarás a ti mesmo e os que te ouvem. Fazendo uma síntese aqui da carta aos Romanos, a carta aos Romanos, ela foi escrita aproximadamente no ano 55 a 59, há uma especulação sobre isso. Mas qual é o pano de fundo? O pano de fundo é o seguinte: Paulo foi o que escreveu essa carta. E no período que Paulo escreveu essa carta, ele já tinha cumprido cabalmente o seu ministério, pelo menos em partes do Império Romano. Mas tinha a parte ocidental do Império Romano que ele não tinha atingido ainda. E quando ele escreve para os romanos, a igreja que estava em Roma, ele escreve com alguns objetivos, e um deles como principal. Paulo estava em Corinto, ia ter que levar uma oferta para Jerusalém, porque havia uma fome lá. E depois disso ele ia fazer um intercâmbio em Roma, para que eles patrocinassem a viagem missionária dele para a Espanha. Então, um dos objetivos de Paulo estar escrevendo essa carta era justamente isso. Mas como Paulo ia chegar em Roma, ele não era o fundador daquela igreja. Não tinha sido ele que tinha sido lá, como algumas igrejas, exemplo, Filipos. Em Filipos foi ele lá que implantou a igreja, pregou para os irmãos, na igreja de Efésios, ficou com eles, fundamentou, ensinou. Na igreja de Roma, não. Na igreja de Roma, não foi ele que plantou a igreja lá. Por certo, a igreja de Roma nasceu quando os dispersos estavam em Jerusalém, ouviram a mensagem, foram para Roma e pregaram essa mensagem lá, frequentaram as sinagogas, frequentaram as casas e faziam cultos. Então, o que estava acontecendo naquela ocasião? Nas outras igrejas em que Paulo ia lá e falava que Jesus era o Salvador, o Senhor, morreu na cruz, os fundamentos doutrinários, iam os judaizantes distorcendo tudo. Falaram assim: tudo bem, vocês aceitaram Jesus, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, falta alguma coisa. Tudo bem aceitar Jesus, mas vocês precisam circuncidar, vocês precisam guardar a lei, vocês precisam guardar as leis dietéticas, todo esse processo. Em Roma não foi diferente, apesar do vulto do nome de Paulo estar em Roma. Então o que estava acontecendo em Roma? Judaizantes, gentios, que era o povo não judeu, estavam em conflitos e muitos distorciam a imagem e a autoridade dele como servo de Deus, como um apóstolo de Cristo. Então nós observamos que já no capítulo de número 1, Paulo começa a sua saudação dizendo que ele era apóstolo, chamado por Jesus Cristo.
cumprimenta a igreja com a sua saudação costumeira. A graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Então ele inicia o capítulo 1 ali já fazendo uma apologia ao seu ministério e ele começa sistematicamente a escrever quem ele era e o que ele pregava. Imagine vocês, alguém chega de longe, você não sabe o que ele prega, não sabe o que ele fala. Não é melhor que você o conheça primeiro, ou que ele diga, pessoal, eu faço parte de uma igreja, a minha fé é fé cristã, eu creio em Jesus Cristo, eu creio nos dogmas bíblicos, etc. Então, Paulo fez isso como estratégia para que quando ele, pretendendo ir a Roma, para depois ir à Espanha, ele fosse melhor aceito. Então isso foi feito no capítulo 1. E quando nós dividimos, eu quero falar isso de forma resumida, para depois para a gente ir para a aplicação. Quando nós dividimos a carta aos Romanos, sabendo que é uma carta de muito peso, e essa carta é de tão peso que ela influenciou, vamos lá, homens como Agostinho, Martinho Lutero, o capítulo 1, verso 17 em especial, Wesley, e continua fazendo peso nos corações até hoje. E eu creio que a exposição desse assunto hoje aqui, ele pode renovar o nosso conhecimento, aumentar a nossa fé, nos dar uma expectativa melhor e um padrão do reino de Deus uma vez mais. Amém? Amém. E assim, ele começa o capítulo 1, dizendo do assunto que ele ia tratar. E a divisão que eu disse aqui, de forma sucinta, a primeira parte, até o capítulo 11, e antes de iniciar o capítulo 12, que é o tema, é um tratado mais teológico, a parte teórica do assunto. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo começa a dizer de forma sistemática, praticamente, não é o fato de ser judeu, de ter a lei, de ter o privilégio de ter recebido as tábuas da lei, que o torna justo diante de Deus. Ele mostrou de forma enfática que a justificação, que a ser inocente, ganhar o perdão de Cristo, era só através do sacrifício feito lá na cruz do Calvário. Ele começa a sua teologia até o 11, até culminar fazendo um resumo. Por exemplo, no capítulo 9, ele diz que Israel rejeitou a Cristo, e pela rejeição que Israel teve em relação a Cristo, Israel foi cortado, e os gentios, que eram os não-judeus, foram colocados na oliveira e passaram a ter o benefício da bênção de Deus. Até aí ele trata tudo de uma forma teológica. Só que no capítulo 12, que nós depois vamos fazer uma aplicação, do capítulo 12 até o 16, que é o final dessa carta, ele começa a ensinar a forma prática de tudo aquilo que ele havia tratado nos capítulos anteriores. Ele falou da teoria, falou assim, agora vocês vão colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam. Nós sabemos que o capítulo 1, nós estamos falando aqui, o tema é, não vos conformeis com este mundo. Então o mundo tem um formato, e ele quer enfiar a gente nesse formato. Satanás, capítulo 2 de Efésios, diz que antes de aceitarmos Cristo Jesus, a gente andava segundo o curso, segundo os ditames, segundo a maneira com que o príncipe desse século queria que a gente andasse. E no capítulo 12 diz que o mundo tem um formato e a qualquer custo, sem pedir licença, o inimigo quer nos forjar de acordo com esse formato. Aí eu falei muito com Deus e falei assim, é uma mensagem simples e complexa ao mesmo tempo. Porque não é simplesmente eu colocar pontos que eu vou trabalhar. Não, eu vou trabalhar nesse ponto, e depois faço a conclusão e lanço para os jovens. Não é tão simples assim. Uma das coisas que, com a maturidade e com o tempo que a gente vem aprendendo com Deus, é que não basta falar, irmão Elias. É preciso que a mensagem chegue aos seus corações. Porque senão simplesmente foi um vácuo de tempo que foi utilizado aqui para despejar algum conhecimento, ocupar o tempo, preocupado somente com o cronograma do tempo.
Mas eu sempre me preocupei, desde que o Espírito Santo vai nos dando maturidade, é de que essa mensagem, ela entre no seu coração. Eu quero dizer que existe o conhecimento teológico, existe o conhecimento secular, mas o conhecimento espiritual, existe um agente especial aqui nessa noite. Ele se chama Espírito Santo, que nos leva a uma fonte de sabedoria tão grande, que você não precisa ficar questionando assim, será que eu vou entender? É claro que vai entender, desde que o seu coração esteja aberto, a sua mente esteja aberta, a boca de Deus, da qual vem sabedoria, senso, vem equilíbrio, vem o saber de Deus, ela está totalmente uma fonte jorrando aqui, para que você se arme, porque o seu futuro está sendo construído. Grave isso. O seu futuro está sendo tecido aqui e agora. O seu futuro está sendo construído, mas está sendo construído pelas mãos de Deus. Ao mesmo tempo que o inimigo queria patentear essa construção. Ele queria ser o autor, ou aquele que ingera tudo isso. E Deus não vai dar a ele esse capricho. Mas desde que você entenda o que você está vivendo nos tempos que se chamam hoje. Como eu disse, eu poderia muito bem aqui tecer tópicos. E eu quis entender, porque lá no capítulo 12, que é a parte que ele chama para prática, para praticar, Paulo usou aquelas expressões, em especial no verso de número 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Eu quis entender, se nós, sem grande especulação, estudo ou pesquisa, nós vamos saber que Roma era a capital do mundo daquela época. E aí, quando você pensa em Roma, e quando você pensa no cristianismo, o que é que você pensa? Um lugar onde havia uma arena onde torturava cristãos, um lugar em que os nossos pais da igreja, os principais pais da igreja, Pedro, Paulo, etc., foram mortos à espada. Por aí a gente começa a ver o retrato de Roma. Show! A arena e os gladiadores, cristãos sendo mortos diante da arena, e aquilo era um espetáculo ao mundo. O ódio contra a fé cristã. Então tudo isso estava mesclado naquela sociedade. E depois nós vamos entender que não era só naquela sociedade. E o Romanos capítulo 1, em especial, a partir do verso 24. Quem está com a Bíblia, abra, por favor. A partir do verso 24, Paulo, ele faz uma lista. Na questão grega, daquela época, para fins de pedagogia, de um melhor ensino, habitualmente era normal fazer lista de virtudes, qualidades, coisas boas ou coisas negativas. E para entender aqui, dentro do contexto romano, entenda bem, para entender melhor dentro do contexto romano, qual era o formato de pensamento que eles tinham para eles, a gente precisa ler o capítulo 1. Qual era a ideologia que estava no pensamento deles? A gente precisa ler o capítulo 1. E ao passo que eu vou... vocês vão acompanhando e identificando as palavras. Eu trouxe parte de um explicativo aqui. Vocês tenham calma de ouvir cada palavra e a dimensão que ela atinge. Porque quando nós procuramos nos originais, a Bíblia no Novo Testamento, todos nós sabemos, ela foi escrita no grego. E a palavra no grego, ela expande o seu significado. Ela vai além do que você vê na superfície. E nós vamos ver, repetindo, com base no capítulo de número 1, nós vamos entender por que Paulo, lá no capítulo 12, disse para a geração de cristãos, para a geração daqueles que estavam aceitando agora Jesus como Salvador, que já tinham começado a caminhada, não deixar ser igualado ao formato daquela época.
Deixa eu localizar aqui. Em especial, o capítulo, eu disse capítulo 24, né? Eu vou ler o verso, perdão, capítulo 1, verso 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha aqui. A que geração Paulo está falando? Ele estava falando para uma geração que pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira. E quando as pessoas dizem que o Evangelho é uma mentira, que as coisas de Deus é uma mentira, ela está super valorizando quem? O pai de mentira, Satanás. Então, por aqui, nós começamos. O que é a mentira, no sentido que está escrito no texto, é uma usurpação idólatra da glória divina pela criatura. Isso teve início em Satanás. Então, quando faz menção da mentira, a qual eles estavam formatados nesse pensamento e nessas atitudes, nós fazemos menção direta em relação a Satanás, a qual é mencionado lá em João 8,44. Jesus olhou para os judeus em um outro contexto, enquanto pregava na Palestina, e diz, vocês têm como pai, como mentor de vocês, Satanás. Ele é o pai da mentira, nunca falou o que é verdade, o que é mentira está ligado totalmente a ele. Então a geração romana, ela tinha como facilidade a mentira. A conclusão indescritível e irremediável do pecado é se recusar a amar a verdade e acreditar na mentira. Então, pregava-se que deveria se acreditar na mentira em relação à verdade. A verdade é Deus. E é isso que se prega nos dias de hoje. A anulação da existência de Deus. Deus não existe. Deus não existe. Até outro dia, sem fazer menção, grande menção aí, morreu, nós sentimos, nós temos pesar pelo falecimento da pessoa, mas era uma pessoa totalmente que não acreditava em Deus. Não acreditava em Deus. Aí levaram ele e até fizeram uma missa para ele, porque disseram assim, esse homem era o ateu que mais tinha Deus no coração. Então, como se isso fosse, se encaixasse, as expressões não se encaixam. Ateu é aquele que não crê em Deus e não quer crer em Deus e não aceita Deus. Esse era um dos moldes daquela época. Nós vamos agora, a partir do verso 26, 27, o fato de a pessoa não crer em Deus, menosprezar, servir a criatura em vez do Criador de todas as coisas, que é o Deus absoluto, a consequência sobre isso, ela já começa de uma forma tão, vamos dizer assim, agressiva em palavras, mas em peso de palavras. A consequência é que Deus abandonou tais pessoas a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo toda a torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha seu erro. Interessante, né? Vamos falar abertamente aqui do que esses dois versos estão falando. Esses dois versos estão falando de uma forma aberta em relação ao homossexualismo. Está falando abertamente ao lesbianismo. E ultrapassa essa ideia também. Por quê? Porque está falando de toda sorte de perversão sexual. O texto está dizendo porque eles trocaram Deus pela mentira, acreditaram mais na criatura do que no Criador. E hoje o que você vê, qual é a briga, principalmente no governo atual, que ele enfatizou muito bem. Não, nós não aceitamos a doutrinação dos nossos filhos. Nós não aceitamos a doutrinação dos nossos jovens. O que tem se defendido, os valores cristãos que têm se defendido. Por quê? Porque principalmente a ideologia de gênero, ela vem para enfiar na cabeça da nossa geração que isso é uma coisa supernatural.
É a luta de Satanás tentando nos adequar a um molde que é dele, do inferno, não pertence a nós. E nisso, nós poderíamos ser bastante abrangentes. Porque quando nós falamos de instintos próprios, entenda bem, estou no meio de adolescentes, de pessoas casadas, quando nós falamos de instintos naturais do ser humano, um exemplo, comer, se alimentar é um instinto natural. Mas se a pessoa come demais, já é gula, é pecado. A questão do sexo, ela é também um instinto natural implícito no homem e na mulher. Então a questão da atração pelo sexo oposto é algo muito natural. Porém, tudo o que ultrapassa um desregramento, exemplo, a bestialidade, o homossexualismo, tudo aquilo que ultrapassa o natural, o sexo extraconjugal fora do casamento, o envolvimento de diversas maneiras, a qual tem se tentado dizer que é natural. Diante dos olhos de Deus, é justamente isso que ocorre quando as pessoas trocam. Por quê? Porque dentre todos os instintos, a questão sexual é a mais gritante. É a que o ser humano tem, talvez, uma vontade maior de sanar e satisfazer. E não tendo ela um padrão de santidade, daquilo que Deus trouxe para o ser humano, que é somente dentro do casamento, dentro do procedimento de santificação, ele acha que tudo é comum e se engrena nessa tipo de envolvimento. Hoje está, infelizmente, por estatísticas, até mais antigas do que o tempo atual. Hoje, não sei se foi na Argentina, uma menina de 11 anos deu luz a um filho. Hoje, moços de 12, 13 anos, essa faixa etária tem se tornado comum uma vida sexual ativa, fomentado por um apoio legal lá de fora. Isso é normal, isso é natural. Fomentado pelos pais que não têm o padrão de Deus na sua vida e incentivam esses tipos de acontecimento. E a confusão é gerada, Esse é um dos pontos, vamos mais adiante. Como eu disse, como é a urgência mais explosiva da vida, quando livre do controle mental, o sexo se liberta em perversões selvagens. Então é algo de urgência, mas não tendo um domínio mental, ou seja, não tendo o critério da palavra de Deus, e o Espírito Santo como ajudador, como aquele que freia o homem, e que ele em Deus, ele espera em Deus, se torna uma coisa avalaçadora, algo totalmente selvagem, sem descontrole. Nós estamos falando aqui de Roma. Nós estamos falando do formato que para eles eram naturais. Ontem, conversando com o moço do meu trabalho, apesar de ele ter ido no carnaval, e graças a Deus há um respeito, a gente fala de Jesus lá, e ele falou assim: rapaz, que coisa impressionante, ontem lá no meio do carnaval, 2 moços, e aparentemente de boa aparência, bonitos, se beijando publicamente. 2 moças, 2 meninas, se envolvendo publicamente. Então prega-se que isso é natural e tentam impor isso sobre quem? Sobre quem não tem conhecimento. É por isso que Deus está armando você hoje de conhecimento, para que quando alguém fizer qualquer proposta fora da palavra de Deus, você diga: não! É errado! É por isso que você tem que ser armado de conhecimento. O varão forte é o varão sábio. Uma moça forte é uma moça sábia, que se enche da sabedoria de Deus para dizer não, porque tem princípios. O seu corpo tem valor, o seu futuro tem valor, e muitos estagnam e matam seu futuro, talvez por um instinto, pelo domínio da concupiscência
em sua mente. Que Deus nos guarde. Continuando. Eu vou direto à lista. Vamos lá. Depois disso, o apóstolo Paulo, depois de enfatizar isso, ele diz: e como se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazer coisas que não convêm. E no verso 29, começa uma lista que é dividida em grupos. Eu quero que você preste atenção no significado de cada palavra. De cada palavra. No verso 29, ele começa dizendo assim: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Isso era praticado livremente entre gentios e, pasmem, judeus. Alguma explicação acerca disso? Os 5 seguintes: inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, são as injustiças com as quais magoamos a pessoa do nosso próximo. Através disso, magoa-se a pessoa do próximo. Continuando, nós temos uma alusão agora a outras 6 disposições, que é murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos. Finalmente, as últimas 7 palavras: inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Preste atenção. Estes estão relacionados com a destruição dos sentimentos e afetos naturais. Fazendo o inventário das más ações do homem, Paulo estava adaptando uma lista. Enfim. Então tudo isso, ele destrói o sentimento humano. Seguindo adiante, toda iniquidade é um termo abrangente que inclui os maus hábitos que se seguem. Agora, de forma detalhada, cada palavra. Avareza tem a sua conotação geral é a de autoafirmação agressiva sem escrúpulos. Descreve o homem que irá perseguir os seus próprios interesses, com completa falta de consideração pelos direitos dos demais e respeito pela humanidade. Pessoas que, não importando a forma com que vão adquirir algo, ela desrespeita o valor humano de uma pessoa, porque cada pessoa tem o seu valor humano. Isso não é considerado. Seguindo adiante, cheios de maldade. A palavra cheios aí significa recheado, abarrotado. Agora vamos para a lista. A inveja, ela está totalmente ligada ao homicídio. E nós vemos isso como exemplo, por causa da semelhança tal. Além disso, a inveja leva ao homicídio. A inveja leva ao homicídio, como se demonstra pelo exemplo de Caim. Se a inveja não vai tão longe a ponto de destruir outra pessoa, leva pelo menos à contenda. A inveja é o mal causado por Satanás, que sempre leva ao homicídio. Nós temos exemplo disso. Primeiro homicídio, Caim. Nós temos exemplo disso, João fazendo menção até mesmo de Caim, diz: aquele que aborrece o seu irmão é homicida, por causa da inveja. E nós continuamos dizendo: se a inveja não vai tão longe a ponto de destruir outra pessoa, sempre leva pelo menos a contenda. Ou contenda, a versão traduz como rivalidade. Finalmente, nesse caminho, uma pessoa procura ofender o seu próximo através do engano. Ofende, não teve êxito naquilo que ofendeu, então ela tenta o engano. E o que é engano? É tornar a sua vida infeliz. O engano torna a vida das pessoas infelizes. Esse era um padrão comum naquela época. Esse era o que eles respiravam, viviam, faziam. Para a gente concluir a lista,
Os murmuradores. O que é murmuradores? Envenenam o seu próximo através do ouvido. Falam palavras para que o outro ouça, e essas palavras são tão malditas que ela envenena o ouvido da outra pessoa. Continuando. Os detratores, aborrecedores de Deus. O que são aborrecedores de Deus? São os que odeiam a Deus e dizem que o padrão de conduta de Deus atrapalha ele. Deus, o que o Senhor está me pedindo, me colocando, me impondo, atrapalha as minhas ações. Pensam assim. Detratores, aborrecedores. Depois, a palavra injuriadores é aquilo que diz que o homem desafia Deus. Mas tem algo mais profundo aqui. O último grupo de palavras que são inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis ao contrário, sem afeição natural. Esse grupo se refere à extinção de todos os sentimentos naturais da humanidade. Quais são os sentimentos naturais? O afeto, a lealdade, a ternura e a piedade. Então esse tipo, essa questão aqui, sem afeição natural, não gosta de ninguém, não tem amor por ninguém, não se dá a uma amizade, um exemplo, sem malícia. Mas existem coisas mais profundas aqui. As pessoas dessa espécie chegam ao ponto de, nos seus lares, serem desobedientes ao pai e à mãe. E a expressão nécio descreve uma pessoa que recusa ouvir conselhos ou prestar atenção nas advertências, e essa interpretação está ligada com o termo anterior. Uma descrição melhor do que é sem afeição natural é o termo no grego astorgos. Denota a destruição de todos os sentimentos de ternura natural, como se pode ver na mãe que abandona ou mata o seu filho, o pai que abandona sua mãe e nos filhos que negligenciam os seus pais. E para finalizarmos pelo menos esse bloco, sem misericórdia significa sem piedade. Está intimamente relacionado com as astorgos, mas o significado é mais amplo, referindo-se não somente a uma falta de sentimento de ternura dentro do ciclo familiar, mas também ao tipo de dureza de coração que aplaude o jorrar sangue como se estivesse em uma arena. A morte para ele é um espetáculo. E além disso, não sente sensibilidade nenhuma pela miséria humana. Então, são alguns pontos que eu citei aqui para ficar claro por qual motivação Paulo, lá no capítulo 12, ele estava dizendo que não devia se deixar moldar pelo mundo daquela época. Só que o interessante, como eu disse, tudo isso que foi falado e essa lista de coisas, essa lista de pensamentos, de sentimentos que se transformam em atitudes, ela não se resume somente à sociedade daquela época. Elas são tipos de coisas que permeiam em qualquer coração que se afasta de Deus e que queira viver longe de Deus e que deixa predominar em si a natureza carnal e humana. Quando Paulo falou essas palavras, que as suas explicações, inicialmente falando, elas parecem pesadas, são significados pesados. Pessoas sem confiança, pessoas que odeiam o conselho dos pais, pessoas que não têm um carinho, não têm ternura para com o outro, não têm educação, não têm escrúpulo, que têm facilidade de ver o sangue jorrar, e para eles aquilo é uma coisa mais natural do mundo. Filmes de violência, eu não me encaixo.
as pessoas assistindo MMA, sendo que tem 2 seres humanos ali sendo destruídos. Eu não consigo entender aquilo. Eu penso dentro de mim, o Espírito Santo me diz, isso não é compatível com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus. Isso é compatível com aquilo que Satanás faz: roubar, matar, destruir. Isso é somente o retrato falado daquilo que acontecia lá em Roma, na arena. Então existem coisas que para o mundo para o mundo segue-se como se fosse a coisa mais normal do mundo. Voltando, a lista de que Paulo falou é extensa. A lista de que Paulo falou, ela é enorme. É forte cada significado. Mas uma coisa muito interessante é falar que Paulo era um pregador. E Paulo não estava dizendo aquilo acerca daquela geração, daqueles seres humanos, daquelas pessoas. Ele não estava falando aquilo para destruir eles. Ao contrário, Paulo estava dizendo para eles assim, ó, tudo isso, olha, e o peso, repetindo algo que o Elias falou aqui, nécios, verso D1, infiéis do contrato, pessoa que não pode ter confiança nela, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, abre aspas, abre parênteses, que são dignos de morte, dignos de morte. Quando Paulo diz que todos aqueles que encaixavam naquele padrão, naquele formato, eram dignos de morte, não significa que Paulo estava desejando que eles morressem, não. Paulo estava dizendo que o resultado do pecado, consequentemente, era a morte, o prejuízo maior. Pensa que não? O inimigo luta contra a vida de vocês, contra a nossa vida todos os dias, para que no mínimo a gente se encaixe nessa lista. Tem essa lista aí como um objetivo, como uma adequação na nossa vida. Para quê? Para que morramos, para que sejamos eliminados, tirados de cena. Quantos moços poderiam estar aqui hoje não estão, porque não quiseram ouvir a voz de Deus e se encaixaram totalmente nessa lista, foram dignos de morte. Mas agora, a parte final desse verso também diz: são dignos de morte o que essas coisas praticam, não somente a fazem, mas também consentem com que a fazem. Então, se você não faz, você também tem que ter a firmeza de não bater no ombro de quem a faz e diz que aquilo é natural. Exemplo, eu vou beber até cair, ô irmão. Não chamam de crente na igreja, na escola, né? Ô crente, vou beber até cair. Daí você, é legal, cara. Você não pode ter essa postura. Você está errando mais do que ele, talvez. Vou beber até cair. Não faz isso não, cara. A bebida pode te matar, é pecado diante de Deus. Não faz isso não. Você está mostrando a estampa de Cristo para aquele homem e ao mesmo tempo está transmitindo uma mensagem de salvação para ele. Você precisa ser salvo. Segundo a epígrafe do texto, o título que vai em cima do início dessa leitura, se você encontrar ali, acima do verso 18, a idolatria e a depravação dos gentios. Repetindo, isso não se resumia somente àquela sociedade. Tudo isso que foi falado aqui, ela atravessa séculos. Ela atravessou séculos. Ela é a coisa mais natural fora do círculo cristão. Só que o problema é que o inimigo, como ele tem as suas artimanhas, ele engendra, ele é inteligente, ele quer também fazer com que aos crentes, aos cristãos, à juventude consagrada, aqueles que estão chegando agora e precisam de fundamento, base cristã, querem dizer para eles que isso é natural e enfiarem isso na cabeça deles. Nessa noite Deus te ama. Repito,
Nesta noite Deus te arma. E a Bíblia declara: as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Aleluia, Senhor é Deus. O meu desejo é que você nunca mais esqueça essa mensagem. O meu desejo é que você não só não esqueça, mas aí a primeira oportunidade você tenha uma vida prática. O tema do acampamento é metanoia. Eu já havia tido um contato com essa palavra em algumas situações, mas talvez não com a responsabilidade direta de pregar sobre o tema. Uma explicação básica do que é metanoia. Metanoia é duas palavras do grego, é uma palavra composta. E a primeira parte é meta, que pode significar além, e noia, que significa mente. Mente. Algumas explicações de metanoia é reflexão tardia. Algumas traduções, explicações. Ou seja, o que é uma reflexão tardia? Você ouviu um conselho agora, aí você vai para sua casa e você, mais tarde, você reflete naquilo e muda a sua opinião acerca daquilo que você estava fazendo anteriormente. Então, dentre algumas explicações sobre o significado de metanoia, que é o título do acampamento nosso, metanoia, reflexão tardia, metanoia significa mudança de mente, mudança de comportamento. E quando nós vamos para a Bíblia, eu não vou citar muitos textos que contêm diretamente a palavra metanoia, mas dentro de um dos textos principais, de umas citações principais, nós vamos ver nosso Cristo, bendito, Jesus. Jesus iniciando o seu ministério. No capítulo 4, verso 17, em especial de Mateus, ele começa a dizer da seguinte forma: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele está dizendo na tradução original: sofram uma metanoia, porque é chegado o reino de Deus. Jesus estava dizendo para aquela geração: todos os conceitos que vocês tinham como uma adequação para a salvação, para uma vida de piedade, para uma vida de santificação, para uma vida de aproximação, estes conceitos, eles precisam a partir de agora serem reformulados. Eles precisam ser reconsiderados. Os conceitos que aquela geração antes de Jesus aparecer no cenário precisavam ser reinterpretados. E quando nós vimos para o contexto da metanoia, que é justamente a mudança de opinião, mudança de mente, mudança de raciocínio, reflexão tardia, ela traz justamente esse conceito. Fundindo com o capítulo 12 de Romanos, tudo isso agora, Paulo chamando para a parte prática, ele falando assim: ó, vocês entenderam a mensagem que eu preguei para vocês? Conjecturando. Vocês entenderam que os gentios são depravados, que os judeus, o seu orgulho religioso os mata. Você entendeu que vocês só são abençoados porque um dia Israel rejeitou e vocês não são melhores do que Israel. Vocês entenderam que o Espírito Santo é que ajuda vocês, que ora junto com vocês. Agora vem cá. E eu procurei dentro do livro de Romanos a palavra metanoia, dentro do livro de Romanos, para fazer uma correlação melhor. Eu achei. No capítulo 2 de Romanos, no verso de número 4, Paulo diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que
a benignidade de Deus te leva ao metanoia. Entenda bem, como eu disse, a epígrafe que antecede o versículo de número 18 do capítulo 1, ele tem como título a idolatria e a depravação dos gentios. Os gentios eram os não-judeus. Mas, observação, quando Paulo escreveu aos romanos, ele estava escrevendo para contrariar a ideia também dos judeus, porque os judeus queriam impor os costumes. Vocês só vão ser salvos se vocês guardar o sábado, se vocês não comer carne de porco, se você fizer isso e aquilo. Então, quando nós entramos no capítulo de número 1, nós vamos ver que a mensagem era para gentios, mas também era para judeus. O problema dos judeus era o qual? O orgulho religioso. O problema dos judeus era que eles ostentavam em si uma posição a qual diziam ter ganhado através de Abraão, das promessas. Eles ostentavam a fé em si mesmo e o orgulho espiritual, dizendo: ó, nós temos as leis, nós temos as alianças, nós temos Abraão como pai, nós temos tudo isso. Ou seja, a mensagem que eu quero direcionar aqui é o seguinte: Paulo deixou bem claro que nem gentios e nem judeus, ou seja, nós estamos falando, representando os judeus como a parte religiosa de Israel, a parte religiosa que estava residindo ali naquela cidade de Roma, nenhum deles iria escapar. O verso 23 do capítulo 3 do especial diz, vou dizer para vocês, ó, judeus, gentios, vocês se converteram agora ou converteram depois, vou dizer uma coisa para vocês: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele encerrou todos debaixo do pecado, para que nenhuma carne se gloriasse e dissesse: olha, eu pelo que eu faço posso ser salvo, eu pela minha bondade posso ser salvo. Imagine agora um gentil reivindicando alguma coisa. Ele teria menos direito ainda, talvez. E nisso nós vamos direto para o capítulo número 12, para começar a conclusão. No capítulo de número 12, em especial, no verso de número 1, Paulo começa dizendo assim: rogo-vos. Essa palavra no seu original, ela está dizendo assim: diante da mensagem que eu preguei para vocês, diante daquilo que eu transmiti para vocês, da reprovação, da chance, da oportunidade de estar diante de Deus, eu peço para vocês agora, eu rogo, eu peço com base nisso que eu falei, que, irmãos, pela compaixão de Deus, e que compaixão é essa? A compaixão, ela é discriminada e descrita a respeito daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Eu rogo-vos, eu peço pela compaixão de Cristo, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, dando até a última gota de sangue, fazendo de nós, que não eram merecedores, agora filhos de Deus, aceitos por Deus. Por esse motivo eu peço que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. E uma coisa muito interessante está aqui nesse contexto. Nós sabemos que o antigo sistema judaico e o sistema de sacrifício, ele tinha no mínimo seus 5 sacrifícios estabelecidos, mas nós vamos falar somente de 4 sacrifícios aqui. Os primeiros sacrifícios que uma pessoa fazia quando ia ao altar de Deus, primeiro, era a expiação pelo pecado. Segundo, era a expiação pela culpa. Paulo, da mesma forma, no capítulo número 1, ele diz: apresente o vosso corpo em sacrifício vivo. O sacrifício pelo pecado já tinha sido feito.
O sacrifício pela culpa já tinha sido feito. O perdão já havia sido liberado sobre nós naquela situação, porque Cristo já tinha morrido e já tinha sido ressuscitado. Mas então, qual era o sacrifício que Paulo estava requerendo dos irmãos daquela época? Os dois últimos sacrifícios. Os dois últimos sacrifícios está dizendo de uma oferta pacífica. Os dois últimos sacrifícios está falando de uma oferta de holocausto. E essas duas ofertas, a de sacrifício e a de holocausto, ela está falando de uma reconciliação com Deus e de uma consagração a Deus. Deus está pedindo esse sacrifício aqui hoje. Aleluia. Ele está pedindo a nossa vida como sacrifício. E o interessante é que no antigo pacto, o sacrifício, ele tinha que ser morto. Mas aqui no contexto, está dizendo que o sacrifício que ele quer é um sacrifício vivo. Ele quer a sua própria existência diante do altar dele, entregue totalmente dele, em reconciliação, em consagração a Deus. Aleluia. Ele pede isso. E ele diz assim: esse sacrifício é o seu culto racional, é o vosso culto racional. A palavra que destaca aqui em culto racional é logiquem latreia, que significa lógicos latreia, serviço lógico. O lógico que ele está dizendo aqui no texto, ele está dizendo em outras palavras aqui: eu não quero apenas um sacrifício que demonstre você de forma aparente, o teu exterior, o teu estereótipo, talvez o teu levantar das mãos de uma forma somente falsa ou fria. Mas ele estava dizendo assim: eu preciso se cultuar a Deus de uma forma racional, ou seja, movido primeiro por um sentimento dentro do interior da razão. Como adoramos a Deus? Motivado pela aparência, motivado por aquilo talvez que ele aceite aparentemente: eu estou aqui, estou com a Bíblia, eu sou crente, esse é o meu sacrifício, todo mundo está vendo. Mas isso é aparência, isso é aparência. Ele não quer o destaque exterior, mas ele quer saber se o teu coração, se a tua alma, se o teu ser está totalmente cativo a Ele, está totalmente ligado a Ele, se a adoração e o sacrifício antes do exterior já começou a acontecer no teu interior. Isso é culto. Isso é adoração. E para nós fecharmos essa mensagem, que é o tema é metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. E ele continua dizendo: e não vos conformeis com este mundo. Nós descrevemos muito bem aqui o formato do mundo daquela época. E esse formato do mundo daquela época, ele não foi desvanecido. Ele só será destruído quando Cristo prevalecer. Enquanto estivermos aqui, será sempre nos proposto que nos encaixemos nesse negócio, que nos adequemos a ele. Mas nós temos um formato da cruz do Calvário. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pegamos emprestado mais uma vez a palavra aí que está lá no metanoia. Pelo vosso nous, pela vossa razão, pelo vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu disse, Paulo era um pregador. Mas como pregador e como um pedagogo, ele não podia falar meias verdades. Entenda isso, juventude. Meias verdades não salvam ninguém. Grava isso no teu coração, pelo amor de Deus. Meias verdades não salvam ninguém. É por isso que nós apresentamos hoje aqui a exigência de um evangelho pregado por Paulo. A exigência de um evangelho pregado por Paulo, mostrando que ainda precisava se reformular algumas coisas no pensamento.
precisava se reciclar, não só reciclar, precisava reconsiderar algo que foi feito, mas daqui para frente uma oportunidade nova de fazer tudo novo de novo, de acordo com o perfil estabelecido por Deus. Como eu disse, Paulo era um pregador, e um pregador, ele não vem com uma mensagem com o objetivo de matar ninguém. Ele vem com uma mensagem ao contrário, que o Espírito Santo confronte nossos erros, nossos pecados, nossas misérias, mas ao mesmo tempo o elencho do Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo, como amigo, como aquele que está desenhando o teu futuro, moldando o teu futuro, para que no momento que você corresponder à mensagem que o Espírito Santo está transmitindo, você possa então passar a experimentar aquilo que é de melhor de Deus na sua vida. Aleluia. Repito, seu futuro está em construção. Fique de pé. Manai, chomalei, chomalai. Aleluia. Siminiei, chom, siminicis. Minihai, menei, chomalei. Aleluia, Deus. Nesse instante vamos orar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com vocês ao longo de todo esse trabalho. E a melhor coisa foi vocês terem vindo para cá. Porque amanhã, ou quando começar o currículo escolar normal, ou quando você estiver diante de desafios que serão apresentados, não ignore isso. A tua mente vai estar transformada, você vai entender qual é o pensamento de Deus, e é melhor ficar com o pensamento de Deus. Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 8, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso pensai. O acampamento Metanoia foi justamente para isso, para nós reconsiderarmos algumas coisas que estavam erradas na nossa vida, com a oportunidade agora de ser refeito pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Satanás não pode frustrar a tua história. O diabo não pode frustrar os planos que Deus tem na sua vida, na sua carreira profissional, nos seus sentimentos, no seu casamento no futuro, mas principalmente para que isso tudo ocorra de uma maneira maravilhosa. A tua parte espiritual, o bloco espiritual, ele não pode estar fracionado ou rompido. E Deus está aqui para restaurar tudo isso nessa noite. Aleluia. Vamos orar? Glória a Deus. Vamos, momento de reflexão. Paulo não pregou para destruir, mas ele levou a reflexão de que se os moldes daquela sociedade romana, se os moldes daquela sociedade romana, por acaso eu não estou me adequando a eles, é reflexão. É reflexão. E uma coisa é certa, não vale a pena abrir mão das coisas eternas por apenas um momento de alegria, de prazer frustrante, que pode despedaçar a sua vida. Eu, pelo pouco tempo que tenho, eu tive em contato com muitos jovens, talvez da sua idade ou um pouco mais. Alguns a gente teve êxito. Eu outro dia recebi testemunho de um moço, quando a gente morava em Alfenas, e ele entrou lá no meu comércio, e eu olhei para ele assim, um moço, e ele falou assim, eu sou crente. Eu falei, rapaz, então vamos para a igreja. E aí ele foi para a igreja comigo, e fomos caminhando e caminhando. Daí depois de 4 anos, talvez, ele falou assim, ó rapaz, você não sabe que fase que eu estava. Deus me levantou, Deus me ajudou, estou firme na presença que eu estava pregando lá em São Paulo. Mas outros também tiveram a mesma chance. Vão para Jesus, vão para a casa de Deus. Não arreda o pé. Não tira o teu pé da presença de Deus. Infelizmente muitos não quiseram e se frustraram. Nós vamos orar aqui, irmãos, para que Deus destrua o pecado e preserve a alma. Para que Deus destrua o erro e mantenha aquilo que é correto.
para que Deus dissipe as trevas e manifeste a sua luz, para que Deus traga, destrua a tristeza e traga plenitude ao seu coração. Deus, na noite desse dia eu sou muito grato ao Senhor, porque o Senhor nos guiou na transmissão dessa mensagem, Senhor Deus. Nós estamos aqui nesse acampamento chamado Metanoia. Metanoia é mudança de mente, mudança de raciocínio, reconsiderar aquilo que anteriormente fazíamos de forma errada. Assim como Zaqueu, Senhor Deus, ele reconsiderou, sofreu a metanoia dizendo, eu vou restituir. Assim como aquele ladrão na cruz dizendo, sim, eu me arrependo, me aceita no teu reino. O Senhor aceitou. E nós estamos aqui, uma juventude, Senhor Deus, que todo dia é fustigada, ofuscada, sediada por Satanás lá fora, pelo mundo, pelo padrão de lá. Mas nós hoje, nós resolvemos, nós decidimos, com o coração voluntário, nos entregar a Ti, prestar o sacrifício, nos conformar não com o mundo, mas nos transformar segundo aquele padrão de santidade, de justiça, de graça. Aleluia. Porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E o sangue de Cristo prevalece sobre cada moço, cada moça e sobre as nossas vidas no dia de hoje. Amém, glória a Deus.
Aleluia. Nosso Deus é fiel. Aleluia. Que nós não conformemos com o mundo, mas que a nossa mente possa ser transformada dia após dia. Não só, essa transformação não é só hoje, não é só esses 4 dias, mas que você permita, através daquilo que você ouviu, sua mente ser transformada dia após dia. Deus abençoe o Daniel, que saiu lá de Boa Esperança, ele, sua esposa, sua filhinha, também os irmãos da Wanda de Machado, Deus abençoe, presbítero Nivando, diácono Edmar, né? Deus abençoe vocês, as irmãs da cozinha, já agradecemos, e Deus abençoe a todos vocês, que possamos continuar sempre servindo ao Senhor, né? Em nome de Jesus. Eu só tenho a agradecer, acredito que lá do outro lado já está pronto. Vamos agradecer a Deus pelo culto, já damos a bênção apostólica, daqui a pouco o ônibus de Serrania chega. Após terminar o lanche do lado de lá, eu queria pedir para os meninos colocarem essa mesa aqui no meio e a mesa de madeira que está do lado de lá, trazerem e colocarem ali na frente, igual estava. Sim, e ajuda a gente na limpeza do lugar, lixo, né? Tipo assim, muito sujeira, graças a Deus não tem. Mas os lixinhos, as coisas estão aí, ajude, né? Coletem e joguem no lixo. Os quartos também, né? Banheiro, dá mais uma olhada, colabore, nos ajude, amém? O Felipe vai orar, agradecer a Deus e o Ivano dar a bênção apostólica. E não esqueçam roupa íntima, que se esquecer já não vou saber de quem é e vai ser jogado fora. Ah, sim. Vem cá, Wes. Aline também, vem cá. Recebeu a homenagem, mas vamos orar também, né, junto com o Ellison. Vai ser amanhã, né, dos dois, mas vamos orar por eles. Estela, Elísia, a Sofia também, chega pra cá. Leva a Mancrélia. E o Pedro ligou, mandou um abraço pra Mancrélia. Irmã Mancrélia, vem pra cá. Você quer que subiu? Que fica melhor pra você tirar foto. Pode tirar foto. O Felipe vai orar por elas e ora também agradecendo. São os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Deus eterno, Pai, que descemos nessas vidas e que você possa ir em conta, Pai. Cada dia mais aumentar anos e anos de vida, Pai. De saúde, Pai. Cada dia mais que elas possam continuar, Pai. Toda a vida delas por teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tudo, Pai. Eu creio, Jesus. Te agradecemos por tudo, Pai. Que tens feito, Pai, nesse acampamento, Deus. Em nome de Jesus, pegamos tudo em tuas mãos, Pai. Cada dia mais por esse culto maravilhoso, Pai. Que essa palavra possa se guardar no coração de cada um, Deus. Tudo que aconteceu durante esses dias aqui, Pai. Entregamos, Pai. E temos que vai haver mudança, Pai, na vida de cada um, Pai. Eu creio, Pai. Em nome de Jesus, entregamos tudo em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Presbítero Evandro, conversa apostólica. Esperamos todo mundo ano que vem, com certeza num lugar maior. Amém? No final, um amém vai estender até no outro acampamento. Começou a cabeça, feche seus olhos, e que o grande amor de Deus, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada jovem aqui nesta noite. Em nome de Jesus, que as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Digamos todos, amém!